Boa noite, meus irmãos, a graça e a paz. Quem está feliz com Jesus aqui? Amém? Olha, os irmãos dessa vez estão mais espertos, hein? Glória a Deus. É motivo de alegria, de muita alegria, podemos estar nessa noite com os irmãos, adorando a Deus com o nosso cântico, louvando ao Senhor com as nossas orações. E nesta noite eu gostaria de continuar adorando a Deus agora, através também da explanação desse texto bíblico, que o Espírito Santo possa falar, aliás, continuar falando ao nosso coração. Eu gostaria de convidá-los a abrir a Bíblia em 2 Pedro. 2 Pedro, capítulo 1. Peço aí para o pessoal da mídia colocar o slide, por gentileza. 2 Pedro, capítulo 1. Todos acharam? 2 Pedro, capítulo 1, dos versos 3 ao 11. E como aniversário da igreja de 70 anos, nesta noite eu quero refletir com vocês acerca de promessas e virtudes. Queridos, essa epístola de 2 Pedro, ela foi escrita aproximadamente aí em meados de 67, 68, depois da era do nosso Senhor, depois de Cristo, um pouco depois da sua primeira carta, que foi em torno de 64. Geralmente o apóstolo Pedro, assim como os outros apóstolos, eles se utilizavam, irmãos, de uma figura chamada amanuense. Alguém já ouviu falar do que é isso? Um amanuense? Amanuense eram copistas, pessoas pagas para redigir as cartas. O apóstolo Paulo tinha um amanuense chamado Silvano, que era muito amigo dele. O apóstolo Pedro, ele também usa um amanuense. Lá, se você observar em 1 Pedro, capítulo 5, verso 12, ele diz: eu, Silvano, juntamente com Pedro. Tércio, juntamente com Pedro. O amanuense de Pedro era Tércio. Então, homens pagos para poder copiar, redigir o texto. E o intuito do apóstolo Pedro, nessa epístola, irmãos, era de ajudar os cristãos, chamado de cristãos da dispersação, irmãos que foram dispersos e que sofriam perseguição. Eles foram dispersos ali para a região da Galácia, Capadócia, Ponto, Ásia, Bitínia, irmãos que moravam naquela região da Ásia Menor, onde é hoje conhecido como Turquia. E além desses irmãos estarem todos espalhados por toda essa região, eles sofriam perseguições, conflitos, mas não somente, irmãos, conflitos a nível religioso de perseguição. Havia um segundo tipo de conflito que o apóstolo Pedro aqui ele vai tratar, que é o quê? O conflito interno que faz guerra contra a nossa alma. Está lá em 1 Pedro, no capítulo 2, verso 11. Ele diz lá: exorto-vos como peregrinos e forasteiros que sois, vos absterdes de todas as paixões carnais que fazem guerra contra a vossa alma. Nessa segunda epístola, o apóstolo Pedro, ele tem o intuito do que agora? Não mais de tratar destas questões, mas ele vai agora desmascarar os falsos mestres que estavam infiltrados no meio deles. E que ensinavam aquilo que o apóstolo Paulo diz, um outro evangelho. Principalmente o gnosticismo, que era uma forma de deturpação dos ensinos dos apóstolos. Um exemplo que eles faziam é que eles negavam o senhorio de Jesus. Eles zombavam
da morte de Cristo e da sua ascensão aos céus. Eles negavam, zombavam, entre outras coisas. Então vejam, pessoas que estavam inseridas na igreja. Então vamos ver o que o texto diz acerca destes assuntos. 2 Pedro, capítulo 1, dos versos 3 aos 11, diz assim: a palavra do Senhor. Visto como pelo seu divino poder nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. E por isso mesmo, vós, reunindo toda a vossa diligência, associai com a vossa fé a virtude. Com a virtude, o conhecimento. Com o conhecimento, o domínio próprio. Com o domínio próprio, a perseverança. E com a perseverança, a piedade. Com a piedade, a fraternidade. Com a fraternidade, o amor. Porque estas coisas, existindo em vós, e em vós aumentando, fazem com que não sejam nem inativos, nem infrutuosos, no pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Pois aquele a quem estas coisas não estão presentes, é cego, vendo só o que está perto, e esquecido da purificação dos seus pecados de outrora. Por isso, irmãos, procurai com diligência, cada vez maior, confirmar a vossa vocação e eleição, porquanto procedendo assim, não tropeçareis em tempo algum, pois desta maneira é que vos será amplamente suprida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Vamos orar. Pai querido e amado Senhor, em nome de Jesus, esta é a sua palavra, Pai. Fala conosco através da tua palavra, que o teu Espírito Santo possa ministrar em cada um de nós aquilo que precisamos e que necessitamos nesta noite. Que o teu Espírito Santo tenha total liberdade de operar em nosso meio. Que eu possa diminuir, Pai, e que o teu Espírito, o Senhor, possa crescer. Sê conosco. Tudo fazemos para a glória do teu santo nome, em nome de Jesus. Amém. Amados irmãos, o crescimento e a progressão na vida cristã do crente salvo, ele deve acontecer e faz parte de um desenvolvimento saudável. Todo aquele que em algum momento na sua vida deixa de evoluir no conhecimento das Escrituras Sagradas, nas práticas espirituais, morais que fazem parte da vida cristã saudável, ela sempre terá ou causará algum tipo de problema, tanto para o corpo de Cristo, como para si próprio. Seja esse problema no aspecto eclesiástico, seja ele no aspecto familiar, todos relacional, mas principalmente de forma individual, de forma interna, para si próprio. O desenvolvimento espiritual de cada um de nós, irmãos, deve ser sempre de forma progressiva. Ela nunca é estática. Ela não fica parada, limitada a tempo de casa, a tempo de cristianismo, a recursos. Citando aqui um texto do apóstolo Paulo, que está lá em Filipenses 2,12, desenvolvei a vossa salvação, com temor e tremor. Então nós vemos que o apóstolo Pedro, assim como o apóstolo Paulo,
não deixa falar desse assunto que é a progressão da nossa fé nesse texto. Por isso o apóstolo Pedro, nesse texto, nos exorta, nos estimula a não apenas ter fé. É importante, necessário, sim. Sem fé é impossível agradar a Deus. Mas junto da fé, o apóstolo Pedro nos instrui a associarmos com ela outros elementos fundamentais que não são adquiridos somente na forma de conhecimento. E elas são adquiridas, irmãos, principalmente por quem tem se permitido passar por este processo de crescimento, de maturidade na vida cristã, na sua fé. E aquele que aplica todos os seus esforços da melhor forma possível para esse crescimento. Aí você pode me dizer, pastor, então, o que tem a ver isso com a nossa igreja que realiza 70 anos? Queridos irmãos, a igreja é justamente aquela que vai externar ao mundo todo esse investimento que nos seus membros, que eu faço, que você faz, que a liderança faz, todo o resultado da progressão da fé, do desenvolvimento da nossa fé, vai ser refletida na forma com que a igreja lida, na forma com que a igreja leva o Evangelho de Cristo, na forma com que ela trata todas as questões e as demandas que chegam a ela. É a igreja que vai externar a forma de se tratar com qualquer questão que possa vir. Por isso que ela depende da nossa aplicação e do nosso conhecimento. Afinal de contas, a igreja não são as paredes. Não são essas janelas e esses instrumentos e esse púlpito. A igreja de Cristo sou eu e você juntos. Pastor, eu não venho na igreja porque eu sou igreja. Quem te disse? Não, você não é igreja. Você é parte da igreja. A igreja de Cristo somos todos nós juntos e reunidos. Nós somos parte, não há. Por isso que essa aplicação ao desenvolvimento vai mostrar e distinguir a maturidade de uma igreja. E nós vamos ver aqui o que Pedro diz acerca desse assunto. E o primeiro ponto dessa mensagem, meu irmão e minha irmã, que eu quero refletir com você nesta noite, é que para o desenvolvimento, para a maturidade, para que a nossa igreja possa continuar caminhando por mais longos e longos anos, ainda que, ou até que, o nosso Senhor retorne. Existe algo que é essencial, e ela é Jesus Cristo. Meu irmão, tudo que precisamos nos é dado, diz o verso 3, pelo conhecimento de Jesus. Amado irmão, conhecimento aqui nos originais é epignosis, que é o quê? O conhecimento obtido por meio de um relacionamento, de um envolvimento pessoal e íntimo. Tudo que você precisa, o que a nossa igreja precisa, e foi o que sustentou a nossa igreja até o dia de hoje, nada mais é do que Jesus Cristo. Ele é suficiente. Ele é suficiente para mim. Ele é suficiente para você. Ele é suficiente para esta igreja. Em tudo que nós passamos, em tudo que nós podemos pensar, em toda a história que essa igreja já passou de 70 anos, o que marcou a história dessa igreja, o que marca a história dos cristãos do mundo, na história do cristianismo, é a suficiência de Cristo. Ele é e sempre será suficiente. Quando de fato o conhecemos, nos envolvemos, provamos dele, irmãos, e você pode com convicção falar, Cristo é
suficiente. Eu não preciso de nada tenho falta. Como diz o verso 3, ele diz assim: eu estou em 1 Pedro, me ajuda aí, né? 2 Pedro, capítulo 1, verso 3, ele diz: visto que pelo seu divino poder nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade. Cristo tem nos dado tudo o que precisamos. Ele é suficiente. Quando nos envolvemos com Cristo, nós temos a convicção que é Ele que supre. Quando nós nos envolvemos verdadeiramente com o Senhor Jesus, é Ele quem conduz, é Ele quem cuida de nós, é Ele quem nos fortalece, é Ele quem nos ajuda a suportar as aflições. Quando nós olhamos para aquelas circunstâncias que acontecem no Oriente Médio, e muitos cristãos convertidos também estão morrendo em meio aos judeus, certamente eles têm a convicção que Cristo é suficiente. Ele é suficiente ao ponto de, se necessário for, entregarmos nossa vida. Ele precisa ser suficiente para mim e para você. Ele é suficiente em todas as circunstâncias que você vive. Na sua juventude, adolescência, na sua maturidade, na sua velhice ou melhor idade. Ele é suficiente. Nada substitui Cristo, irmãos. Métodos são bons para administrarmos. É ou não é? É bom termos bons métodos. É bom sabermos como lidar com determinadas coisas, uma regra parlamentar, para podermos conduzir uma assembleia, colocar uma palavra. É bom sabermos métodos de administração para, afinal de contas, você saber aplicar as finanças, saber quando usar, saber quando não usar, saber quando se capitalizar. É importante. É importante conhecermos métodos para poder gerenciar ou coordenar melhor os ministérios. Poxa, isso é uma 5W2H, PDCA, não é muito? Quem já ouviu falar isso aí? Somente que é área de gestão. É sensacional. Só que Jesus não derrama unção sobre métodos. Ele derrama unção sobre pessoas. Ele não derrama a sua unção sobre máquinas. Ele derrama a sua unção sobre pessoas. Pessoas também, pastor, inteligentes. É bom termos pessoas ao nosso lado, capazes, inteligentes, que tenham um bom conhecimento. Oh, meu irmão, é muito bom. Irmão, eu quero dizer para você, minha irmã, que pessoas vêm e vão, mas Jesus permanece. Pessoas vêm, Jesus leva para cá, leva para lá, movimenta as suas ovelhas. Mas Cristo permanece. A inteligência humana é falha. Os métodos são substituíveis. Os formatos se modificam. Mas Cristo não muda. Ele é o mesmo ontem, hoje e assim será eternamente. Porque se não for o Senhor Jesus conduzindo esta igreja, conduzindo pessoas, meu irmão, minha irmã, sai do controle. Negócio desanda. Recursos, pessoas são muito bons, ajudam muito. Poxa, pudéssemos, né? Oxalá pudéssemos ter condições de aumentar o templo, de aumentarmos a quantidade de pessoas para atender, de abrirmos outros departamentos, outros setores para atender outras esferas da comunidade, porque esse é o nosso papel. Mas eu quero dizer para você, meu irmão, minha irmã, que essa igreja está e estará de pé, não é porque homens são capazes, porque os métodos são os melhores e porque eu dizimo bem ou nada. Não são as minhas finanças que mantêm a igreja de Cristo. Ele conta com você, mas Ele não precisa de nós.
é o Espírito Santo, é o Senhor quem cuida. Como diz lá em Atos, era o Senhor que acrescentava os que iam sendo salvos. Por isso não pensemos que é o melhor método, que são pessoas que mantiveram a igreja por 70 anos, ou que vão manter a igreja por mais 70 anos. Meu irmão, se o Senhor não nos conduzir, não nos liderar, se Jesus não for o Senhor desta igreja, o Senhor da minha e da sua vida, não resistiremos. Por isso Ele é suficiente. E Ele tem sido suficiente para esta igreja. Ele tem sido suficiente para mim e para você. Porque é um Senhor que dirige todas as coisas. Esta igreja não pertence a nós, pertence a Ele. É Ele quem põe pastores, é Ele quem tira pastores, é Ele quem põe ovelhas, é Ele quem tira ovelhas, é Ele quem remaneja. Amanhã Ele pensa, olha, é melhor que eu sacuda a videira para poder tirar folhas secas. A igreja dele, somos dele, pertencemos a Ele. Assim como cada irmão que já passou por esta igreja e que hoje já não estão, e outros que passaram, foram e que hoje retornaram, tudo é dele, por Ele e para Ele. É tudo. É Ele quem conduz. Ah, pastor, mas não está conosco. Mas às vezes o Senhor faz isso. Às vezes não frutifica aqui, vai frutificar ali. Porque a igreja é dele. Nós temos o costume de olhar a igreja dentro das quatro paredes de nós. Nós somos parte, como dizemos, da igreja mística de Cristo, de todos os santos de todas as eras. Por isso, meu irmão, minha irmã, no verso 3, ele diz, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou. E Jesus nos chamou para sermos conhecidos por Ele. Conhecer a Cristo e sermos conhecidos por Ele. Precisamos de pessoas, irmãos, esta igreja, para poder caminhar por mais 70 anos. Precisa de pessoas que verdadeiramente nasceram de novo. O mundo precisa de pessoas que nasceram de novo. As nossas famílias precisam de pessoas que nasceram de novo. Os nossos filhos precisam de pessoas que nasceram de novo. Pessoas que nasceram de novo e aplicam-se diariamente em crescer na fé, em crescer no conhecimento, para que a igreja possa produzir frutos saudáveis para o reino e para a sociedade. E frutos esses que são eternos. A igreja de Cristo, não só esta igreja, mas a igreja de Cristo no mundo, precisam de pessoas que estão envolvidas com Ele, que provam deles. Como eu falei, conhecimento, a palavra, o termo usado, é envolvimento de forma íntima, que provaram dele, não pessoas que conhecem aqui, mas são pessoas que vivem com Cristo, que estão envolvidas com Ele. E é isso do que nossa igreja precisa para permanecer em meio a tantas turbulências que passamos nos dias atuais. Pessoas que venham crescer na fé e no conhecimento, no envolvimento com o Senhor. É disso que o mundo precisa. E amar a Jesus é conhecê-lo, em segui-lo e prosseguir conhecendo. Olha o que diz o texto. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Como a alva, a sua vinda é certa. É Ele, e Ele descerá sobre nós como a chuva seródia que rega a terra. A sua vinda é certa como o sol do meio-dia, irmãos. Precisamos amar a Cristo, amar a Jesus, porque amar é dar-se, e dar-se é entregar-se, é envolver-se com a sua causa.
E Jesus amou e se entregou pelos salvos, pela sua igreja. Mas muitos dizem amar a Deus, amar a Cristo, mas não usam a sua vida, não entregam a sua vida em prol do próprio Cristo ou da sua missão, da sua igreja. Não se envolvem para apoiá-la, para ajudá-la, para fazer parte desta grande missão que Deus tem realizado na terra, o qual fomos chamados, consagrados e separados para isso. O Senhor nos chama, somos salvos para lutarmos uma batalha, o qual nunca vimos o general. Mas é uma batalha que diz respeito ao plano eterno do Messias. E que somos chamados a participar, a pegar a sua parte, se envolver com a obra de Cristo, se envolver com o próprio Cristo em meio a todos esses trabalhos, e realizá-lo com zelo, apoiar, ajudá-lo, a dar os dons, a usar os dons que o nosso Senhor nos deu para esta obra. Afinal de contas, Deus não te deu um dom, um talento, não te chamou apenas para você usar esse dom ou esse talento em benefício próprio. Ah, pastor, mas eu já sou de idade. Ah, pastor, mas eu sou muito novo. Nós podemos servir ao Senhor em qualquer etapa, momento da nossa vida. Eu costumo dizer que um servo de Cristo, um soldado de Jesus, não se aposenta. Amém, irmãos? A gente é um soldado até Cristo nos chamar, irmãos. Mas em contrapartida, há muitos outros irmãos que têm se dedicado com todos os seus esforços em servi-lo, em trabalhar na sua igreja local, em se envolver com vidas, em se envolver com os problemas das pessoas, não de forma pejorativa, mas de ajudá-las a carregar os seus fardos, usando os seus dons, usando os seus talentos, quando muitas vezes nem condição física aquela pessoa tem. Mas glória a Deus por isso. Glória a Deus, porque há aqueles que têm se dedicado a aprender, a prosseguir e conhecer e prosseguir em conhecer. E glórias a Deus pela vida daqueles que ainda, carregando suas dificuldades, têm olhado de forma fixa para o alvo, porque ele pensa, prossigo para o alvo, porque o meu Redentor vive. O nosso Redentor vivo. Por isso, meu irmão, minha irmã, tudo que fazemos é para a glória do Senhor. Cristo é suficiente para mim e para você. Quando Ele não é mais suficiente para nós, irmãos, precisamos reavaliar. Quando queremos colocar outras coisas para substituir, para suprir. Ah, pastor, mas só pregar a palavra, eu acho que a gente tem que ter mais coisa. Ah, pastor, mas só a palavra não é suficiente. Porque o povo de hoje em dia é um povo diferente, eles precisam de algo mais. E aí está o erro. Quando colocamos algo mais, estamos tirando a suficiência do Senhor. Estamos dizendo, olha Senhor, o seu sacrifício, Deus, não é suficiente para nós. Por isso, meu irmão, minha irmã, todo o seu trabalho não é vão no Senhor. 1 Coríntios 15, 58. Tudo aquilo que fazemos, e essa história conta, essa igreja conta uma história de pessoas que trabalharam, que abriram mão, que pegaram de seus recursos próprios para comprar a primeira
primeiro terreno, se não me falha a memória, por 40 ou 45 mil cruzados. Seu. Para que hoje você e eu possamos estar aqui. Pessoas que deram os seus recursos, pessoas que deram o seu tempo, pessoas que vieram aqui e se desbastaram, seguindo a história da igreja, conhecendo pelos documentos, os irmãos que vieram aqui e cavucaram o buraco, fizeram o primeiro alicerce, pessoas que botaram a mão na massa em prol da obra do Senhor. Mas esses dias, a impressão que tenho é que ele tem ficado escasso, pois afinal de contas os cristãos de hoje são cristãos intelectuais e não põem mais a mão no trabalho. Por isso, eu, diante do Senhor, conclamo a nossa igreja a nos levantarmos, a tomarmos a frente do trabalho, a pegar a mão no arado e falar: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Será que você pode dizer para o Senhor nessa noite: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim? Eis-me aqui, envia-me a mim, Senhor. E o Senhor vai enviar. Porque o campo é farto, é vasto, e poucos são. Por isso, ser conhecido de Deus, de se relacionar e ser conhecido com Ele, é o que fará com que eu e você prossigamos por longos e longos anos na presença do Senhor. Jeremias disse lá em Jeremias 1,5, antes que eu te formasse no ventre materno, o Senhor dizendo: eu te conheci. Antes que saísse da madre, te consagrei. O Senhor nos conhece antes de mamãe nos dar vida. O Senhor nos conhece. E eu pergunto: você conhece ao Senhor? Timóteo, 2 Timóteo capítulo 2 diz: entretanto, o firme fundamento de Deus permanece, tendo este selo. E qual é? O Senhor conhece os que lhe pertencem. O Senhor conhece os que lhe pertencem. E conhecer ao Senhor, pertencer, viver, caminhar com Jesus, é viver as promessas de vida eterna e participarmos de sua natureza. Olha o verso 4. Pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por ela vos torneis coparticipantes da natureza divina. Por nos envolvermos, irmãos, com Cristo em nossa vida, podemos participar também da natureza divina de Cristo. Porque recebemos de Cristo também, quando nascemos de novo, uma nova natureza. Uma natureza que é vinda do alto. Passamos a ser habitação do Senhor. Cristo, a Trindade, vem morar dentro de você, diz o livro de João, capítulo 18. Passamos a ser habitação do Senhor. E ser uma igreja adulta. Poxa, pastor, completamos 70 anos. Muitos podem dizer: somos uma velha senhora. Mas ser uma igreja adulta não é ser uma igreja de idade avançada. Paulo fala isso aos Coríntios. Ser uma igreja adulta é uma igreja que tem maturidade. É aquela que proporciona conhecimento de Cristo. É aquela que leva o conhecimento de Cristo às pessoas, que expande o reino de Deus, que frutifica, que leva a palavra de amor, de consolo às pessoas em todas as partes. Mas também é a igreja que fortalece, que fundamenta a fé, a vida cristã daqueles que já foram salvos. Daqueles que já chegaram ao conhecimento de Cristo.
Uma igreja adulta, uma igreja madura, irmãos, é aquela que lida com as questões de forma bíblica, justa, amorosa, que é guiada pelo Espírito Santo, que é guiada pelo dono da igreja. O dono da igreja é o pastor, irmãos? Não! Eu sou ovelha, assim como os irmãos. Devemos ser guiados pelo sumo pastor que é Jesus Cristo. Ele é o pastor por excelência. É Ele que nos leva a pastos verdejantes, que acalma a nossa alma. É Ele que tem as palavras de vida eterna. Ele é o dono da igreja. É Ele quem a sustenta por 70 anos. É Ele quem sustenta a vida de cada irmão aqui. Mas Deus levanta pessoas consagradas, pastores humanos, para apacentar como um braço, uma extensão do seu amor e cuidado, sim. Como diz o texto, fomos consagrados para isso. Com o intuito também de ajudar, de estimular. Vamos, irmão, bora! Vamos! Com o intuito de corrigir. Meu irmão, vem cá, o negócio não está muito legal, não é desse o caminho, talvez não seja esse. Com o intuito de incentivar, de orar, de aconselhar, de talvez dar uma luz. E se for para atrapalhar, a gente nem começa. De ensinar a palavra de Deus, entre tantas outras coisas. Em resumo, irmãos, Deus nos chama a ter uma vida íntima e profunda com Ele, de comunhão. E é isso que mantém a igreja cristã frutífera, a vida do cristão frutífero, cheio do Espírito Santo, cheio de boas obras. E é isso que manteve a nossa igreja até os dias de hoje. Por isso que para mais 70 anos, precisamos de pessoas que conhecem de forma íntima e verdadeira o nosso Senhor. E o segundo ponto que eu gostaria de trazer nesta noite, e refletir com os irmãos, é que devemos cumprir agora o nosso papel. O Senhor nos chamou, participamos da sua natureza, recebemos uma nova natureza em Cristo, mas agora temos um papel. Qual é o papel? Qual é a nossa parte? De desenvolver a nossa salvação. Ah, pastor, então não foi salvo, eu estou no processo de desenvolvimento da salvação até ela ficar madura. Não é isso. O que Pedro está dizendo aqui é de que você foi salvo, está salvo, e ele garante a partir do verso 10 e verso 11, a sua salvação está garantida, porque nós vamos ver que foi Cristo que Deus supriu a nossa falta, dando-nos a salvação. Algo que o homem não poderia fazer. Então agora você vai desenvolver ela, você vai pegar ela e vai o quê? Levar uma maturidade. Você vai levar ela para um crescimento, para um desenvolvimento. E precisamos então fazer a nossa parte no desenvolvimento da nossa salvação. Verso 5, vós reunindo toda a vossa diligência, associai. Ele diz, reunindo toda a vossa diligência. Ele diz, associai. Associando com a minha fé a virtude. Ele começa uma lista de 8 virtudes. Mas a primeira que ele fala é a virtude em si. Que é o quê? Excelência moral. Conhecimento. Então, olha, associa a sua fé primeiramente com a excelência moral. Com o conhecimento, relacionamento com Jesus. Depois, com diligência. O que significa diligência? Olha, com dedicação, com cuidado. Pegue todo esse cuidado, essa diligência, da melhor forma possível e associe ela com alguns fatores que Pedro agora vai desenvolver. Então ele nos instrui ao quê? A unirmos a nossa fé ao fruto do Espírito. Juntamente com esse conhecimento, envolvimento com Jesus. Nosso relacionamento.
E ele vai especificar aqui, irmãos, como nós devemos viver, a partir do verso 5, de modo virtuoso, apropriando-nos das promessas de Deus. Ele vai falar aqui de virtudes, de qualidade que os cristãos devem ter, que eu preciso ter, que você precisa ter. E ele começa então aqui no verso 5, desenvolvendo nossa fé, juntando o meu ao de Deus. Agora a minha parte. Já que Cristo nos salvou, temos a natureza divina. Precisamos desenvolver a nossa salvação com temor, ok? Precisamos levar o nosso esforço à presença de Deus. Precisamos tomar a iniciativa, sair do ponto estagnado. Mesmo que a iniciativa da salvação parta de Deus. Não estou falando aqui agora para ser salvo. Mas é o que vamos fazer com ela agora. E nós temos uma contribuição importante a fazer. Ele começa lá. Fé. Olha só, verso 5. Por isso mesmo vós, reunindo toda a vossa diligência, todo o vosso cuidado de forma minuciosa, associai com a vossa fé a virtude. Com a virtude, o conhecimento. Olha só, nós falamos de excelência moral e o relacionamento pessoal e íntimo. Pega esses três, associa os três. A fé é a esperança pessoal do crente, amém? Você tem fé, irmãos? Você tem fé? Amém, glória a Deus. A fé é a confiança inseparável do nosso Senhor. A fé é a base da vida espiritual de todo crente. Está com a sua fé aí? Tá, irmãos? Amém. Agora a virtude é o quê? Capacidade dada por Deus de realizarmos boas obras. Virtudes morais, qualidades que cada um de nós devemos ter e que sobressai as pessoas naturais, que não nasceram de novo. As virtudes que Pedro vai relacionar aqui, não são atitudes isoladas. Ah, hoje eu ajudei aquela velhinha a atravessar a rua. Hoje eu fui lá na praça e dei milho aos pombos. Eles não vão mais morrer de fome. Olha, eu fui lá e dei a minha esmolinha para aquela pessoa que necessitava. Não são atos isolados. Não são pequenos atos de bondade. Mas uma vida virtuosa de pessoas que nasceram de novo. Então vamos lá, minha fé, atos morais de excelência e o meu conhecimento, que nós já falamos, de relacionamento de vida com Cristo, de caminhar com Jesus. Ok? Aí ele começa. Então, com essas três associa agora o conhecimento. Só que aqui agora ele já fala do conhecimento, um outro conhecimento. Ele já fala de um outro conhecimento. Além do conhecimento adquirido por relacionamento, que nós falamos aqui, é a compreensão. Nós usamos a nossa mente, usamos a nossa visão de forma correta para distinguir as circunstâncias. Conhecemos as qualidades morais de uma pessoa. Colocamos o nosso conhecimento em prática. Quando nós usamos o bom senso, não é? Usamos a nossa inteligência e o nosso conhecimento em tudo que nós fazemos. Porque o conhecimento e a fé andam lado a lado. E a fé é fortalecida pelo conhecimento. E o conhecimento sobre Deus vem através da... Ele está falando agora, não mais só de gnoses, ele está falando do conhecimento da palavra de Deus. E esse conhecimento da palavra de Deus, unindo a fé, a virtude e o conhecimento de Deus de caminhar,
A palavra de Deus é a ferramenta que nos vai nos dar o alicerce para a vida cristã. Por isso que ele diz, conhecer e prosseguir em conhecer. Depois do conhecimento da palavra, do conhecimento intelectual, ele associa uma outra coisa, o que é o autocontrole. E um cristão deve exercitar o autocontrole? Sim ou não, irmãos? De vez em quando a gente dá umas espanadas, não dá não? Você dá umas espanadas de vez em quando, irmão? Mas é o quê? Ele associa agora a isso, os frutos do Espírito, a esses três aspectos, essas três bases. O autocontrole, que é o quê? É o saber se controlar, e no original ele fala de força interna para se manter de forma centrada, em todas e qualquer circunstâncias. O crente ele deve saber se controlar, não exceder-se. O controlar sobre o próprio temperamento, o controle sobre o egoísmo, o egocentrismo, sobre qualquer forma de pecado. Aí ele também associa uma outra coisa. Agora você vai associar o autocontrole. Aí ele começa aqui a puxar. Agora você vai associar com o autocontrole a perseverança. Que é o quê? Perseverança. E uma falta momentânea de autodisciplina, irmãos, leva a um fracasso e uma perda, não só de respeito para com as pessoas, mas para conosco também. Essa palavra perseverança, ela significa permanecer debaixo. E é permanecer debaixo de um conflito, de uma circunstância que você está vivendo, que talvez você não gostaria de estar vivendo. Mas é uma perseverança que é uma característica de quem nasceu de novo. Porque ele está ali perseverando, sabendo que o quê? Que o Senhor dele vai se levantar e vai de alguma forma intervir. Ele permanece inabalado. Ele se mantém leal à fé dele, aos princípios dele. Mesmo que ele esteja sofrendo, ele persevera. Se mantém firme dos ensinos da palavra de Deus. E a perseverança também tem origem o quê? Na fé. Então você veja que está tudo ligado. Mas ele não parou por aí. Ele coloca o autocontrole, a perseverança, e agora ele traz o quê junto? A piedade. Que é o quê? Viver de acordo com a adoração e os padrões da vida cristã. Vejam que esse é o tipo de salvo, de cristão, que o mundo precisa. Pessoas que nasceram de novo, irmãos. Viver segundo os padrões da palavra de Deus, quando em contrapartida nós temos uma gama de falsos mestres, falsos pastores, ensinando todo tipo de doutrina, de ensino, como diz o apóstolo Paulo, doutrina de demônios e espíritos enganadores. E permanecer nesses ensinos a todo custo. Depois, então, que nós associarmos o autocontrole, associarmos a perseverança e associarmos a piedade, ele coloca o quê? Agora, irmãos, fraternidade. Por que fraternidade? Só que ele liga fraternidade e amor. Porque essas últimas duas virtudes, ou nós podemos chamar de fruto do Espírito, e fica por último, porque as duas, tanto fraternidade como amor, as duas expressam amor. Olha só que quando nós demonstramos afeição fraternal pelo nosso irmão, nós cumprimos o resumo dos 10 mandamentos, vocês se lembram? Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. E o segundo é semelhante a este: amarás o teu próximo como a ti mesmo. E transliterado aqui a palavra fraternidade é Filadélfia, que expressa o quê? Que significa o quê? Irmãos da igreja que nós amamos.
Então, junto com a fraternidade e o amor, amar os nossos irmãos, termos um só coração, amarmos ardentemente. Só que esse ensino da fraternidade e amor, ela não está ligada somente aos irmãos. Porque ele diz aqui, ó, teu próximo. E este ensino não está ligado só àquele o qual nós amamos. Ele está falando também de quem nós não amamos. Amai os vossos inimigos. Mateus 5. O amor, irmãos, é uma dívida que temos para com o nosso próximo. Sem exceção. Romanos 13. E em outras palavras, irmãos, para a gente resumir aqui, enquanto aplicamos o amor à nossa fraternidade cristã, à nossa comunidade de crentes, não podemos restringir o nosso amor apenas aqui. Devemos estender esse amor, o amor de Deus, lá para fora, aos demais, independente da situação que se encontre entre mim e ele. E somente Cristo, irmãos, pode nos ajudar a amar em meio a tanta falta de amor. Quando a gente olha para o que está acontecendo no Oriente Médio, irmãos, Jesus diz, amai o seu inimigo. Não é difícil, irmãos? Você vê os vídeos que anda rolando por aí afora, decapitando criança, pondo fogo em gente. E Jesus manda nós olharmos para eles e o quê? O quê, irmãos? Eita! Somente Jesus é o caminho para isso, irmãos. Se nós não nos unirmos com Ele, nós não conseguimos amar. Precisamos amar aqui dentro, sim. Mas esse amor não pode se limitar aqui. Precisamos estar com Cristo a ponto de sofrermos e morrermos por essa verdade. E a última virtude, ela é colocada o amor. Por quê? Porque está lá em Colossenses, capítulo 3. Acima de tudo isso, porém esteja o amor, porque ele é o quê? É o amor que une todos os frutos do Espírito. Ele é o que vincula tudo. Ele é quem permeia tudo. É o amor que te faz frutificar. É por meio do amor, por ele ser o vínculo da perfeição, é ele quem vincula os atos de bondade do cristão. É ele quem nos permite amar em meio a essa loucura. Amém, irmãos? Tem crente acordado aí? Amém. Então veja, irmãos. Cristo, ele nos fez participante da sua natureza. Estamos nele, assim como o Pai está nele. 1 João. Aquele, entretanto, que guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Nisto sabemos que estamos nele. Aquele que diz que permanece nele, esse também deve andar como ele andou. Então, Cristo está no Pai, nós estamos em Cristo, e a Trindade está em nós. Precisamos andar como Ele andou. Então, amado irmão, amada irmã, precisamos fazer a nossa parte, que é o quê? Desenvolver a nossa salvação. É isso que a nossa igreja precisa, que a nossa comunidade precisa. Terceiro e último ponto, de forma tranquila. Por isso, irmãos, procurai com diligência cada vez maior confirmar a vossa vocação e eleição. Essa igreja, irmãos, é convocada pelo Senhor a dar frutos e muitos mais outros frutos, além do que nós já temos dado. Porque Jesus nos dá toda a condição de darmos frutos para a sua glória. Olha só,
Não fostes vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros, e vos designei para que vades e deis frutos, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedides ao Pai em meu nome, eu vou-la conceda. O que estamos fazendo com essas virtudes que Cristo nos deu? O que nós estamos fazendo com os frutos do Espírito? Precisamos colocá-los em prática, irmãos. Ele nos exorta a colocar essas virtudes em prática, de forma que venhamos ter uma colheita frutífera. Nós devemos cultivá-la, para que ela possa crescer, para que ela possa ficar grande, e outras pessoas, irmãos, poderem encontrar nela um fruto para comer, e uma sombra para se refrescar do sol, num mundo onde jaz do maligno. Jesus diz, eu sou a videira verdadeira, meu Pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta, e todo que dá fruto limpa, para que produza mais fruto ainda. Então veja que ele nos admoesta, você precisa frutificar. Você precisa dar frutos, amém? Você precisa frutificar. Não pode ficar estagnado. Nossa igreja precisa dar mais frutos ainda, porque Cristo é suficiente. Porque participamos da sua natureza. E aqui no verso 10, ele também traz o que? A certeza de sermos salvos. Aquele que deseja e busca estas virtudes, irmãos, desejam ser mais parecido com Jesus, que desejam crescer, que buscam estas qualidades, esses frutos, o apóstolo diz que certamente são salvos, porque ele é um eleito de Deus para a salvação. Foi Deus quem o chamou. E naturalmente, ele deseja dar mais frutos e buscar isso com todas as suas forças. Como eu sei que sou filho de Deus? Como eu sei que sou salvo? Como eu sei que eu nasci de novo? Quando eu avalio minha vida espiritual. Sei que a certeza da salvação não vem através de sonho, não vem através de visão, não vem através de revelação. Eu estou seguro, a minha salvação está segura. Eu tenho a salvação porque Deus me deu a sua palavra, que eu sou salvo. Foi a palavra dele que nos garantiu, foi o seu sacrifício que nos salvou. Por isso que ele está dizendo que a salvação nos foi dada, porque Cristo, no verso 11, supriu essa falta em nós. A alegria no coração do crente, como diz no verso 11, ela é notória. Por quê? Porque temos a convicção de que, independente das aflições, do que acontecer, somos salvos. Isso vai adicionar, vai suprir. O Senhor, por conta disso, olha, já que você adicionou esses dois ou três pontos, Ele responde a mim e a você agora, adicionando você ao quê? Adicionando a você a salvação. É isso que Ele está fazendo. Por isso, meu irmão, minha irmã, essa é a resposta divina de Deus no verso 11. Pois desta maneira é que vos será amplamente suprida a entrar no reino eterno do nosso Senhor. Já que você adicionou, eu vou suprir a falta que há em vocês, porque vocês não podem ser salvos. Você vai entrar no meu reino. Essa é a garantia dele. Eu quero convidar você a fazer uma reflexão, abaixar a sua cabeça e fechar os seus olhos. Eu quero convidar e fazer uma oração a você, porque hoje nós vamos participar da ceia do Senhor. Se de fato você nasceu de novo, se de fato você precisa e deseja voltar e se reconciliar com Cristo, esse é o momento. Porque Cristo te chama.
Se você nasceu de novo, você precisa frutificar. E esse é o momento, eu quero convidar você a baixar a sua cabeça e fechar os teus olhos. Se você deseja voltar para o Senhor, se você deseja frutificar, voltar a frutificar, você está distante do Senhor, mas nessa noite você deseja se reconciliar com Cristo, faça apenas um sinal com a sua mão, eu vou orar por você. Se você nunca recebeu a Cristo, faça um sinal com sua mão, eu vou orar por você. E a oração da fé curará o enfermo e perdoará o pecado. Esse é o momento e a oportunidade. Pai querido e amado Senhor, em nome de Jesus, a Tua palavra foi lançada. Senhor Deus, que essa palavra possa frutificar no coração do meu irmão, da minha irmã, e que ele possa, amado Deus, entender e compreender que o Senhor o chamou para uma nova vida. Que não o chamou para uma vida segundo os desejos do seu coração e das opções que o mundo dá, as atrações e atratividades que o mundo dá. Mas, como diz a Tua palavra, tudo é passageiro. Tudo aqui é passageiro e precisamos do Senhor. Precisamos ter uma vida que frutifica para a Tua glória. E frutificar para a Tua glória é caminhar contigo. Por isso, visita o meu irmão, minha irmã. Toca no seu coração, inclina o seu coração. Tudo isso te peço em nome de Jesus. Amém.